Olá, meus amigos do esporte de todo o Brasil, imagens ao vivo para você de Phoenix, no Arizona. É a segunda etapa da temporada 2018 da Indy. E começa desse jeito que você viu aí, com luz natural, e depois nós teremos luzes artificiais na segunda prova da temporada 2018. E hoje nós temos novidade, é a estreia do Pietro Fittipaldi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Dudu? Boa noite a todos. E que estreia do Pietro, né? Logo de cara, largando em nono, fazendo aí um trabalho espetacular e, né, com uma família com toda a tradição que ele tem. E o Pietro vem de um ano bom, um ano passado. E depois a gente fala um pouquinho mais dele, mas muito bacana tá contando com o Pietro. E o Tony também larga um nono, numa equipe pequena, acho que tem boa chance, assim como o Leist, que foi a primeira classificação dele no oval, em 16º. Bom, a gente vai ter que, obviamente, voltar a falar, né, do AeroKit, porque agora saímos do circuito de rua, né, para um oval. O que muda? Muda bastante, Dudu. Agora, esse AeroKit, o que eles fizeram? Eles tiraram mais pressão aerodinâmica. A mesma coisa que aconteceu no circuito misto acontece agora no oval pequeno, que é esse oval de 1 milha de Phoenix. Os carros estão mais velozes de reta, mas bem mais lento nas curvas. Isso aí o que vai acontecer? Vai escorregar mais, vai ficar mais difícil para os pilotos. A ideia que eles estão falando é que o pneu vai se degradar mais, ou seja, você vai ter carros que de repente vão estar rápido e vão começar a perder rendimento e vão para trás. Então vai realmente ter que ter um acerto muito importante de corrida. Está bem quente hoje, eles falaram que está um dia bem mais quente do que o normal. Isso dificulta ainda mais a vida dos pilotos. Bom, e para essa segunda prova, no circuito oval, segue a sua ideia de que os pilotos mais antigos vão ter dificuldades também por causa desse novo AeroKit com relação aos estreantes? Eu acho que falando de piloto novo para antigo, quando você fala, né, no circuito misto, né, o que a gente teve na última prova, eu acho que foi uma ótima entrada, né? Mas de qualquer forma, eu ainda acredito que é o melhor ano para um piloto estreante começar na Fórmula Indy, porque teve uma mudança de carro muito grande. Você vê o Robert Wickens, que quase ganhou a última corrida, perdeu, né, na última volta ali, acabou batendo com o Alex Rossi, vai largar em sexto, ou seja, isso é bacana a gente ver que é um novato, também largando muito bem. Você vê a estreia do Pietro, então assim, eu acho que é realmente o ano para se entrar na Fórmula Indy, então isso que é legal que está acontecendo com o Pietro. Bom, e por falar nele, vamos a uma matéria especial. Pietro Fittipaldi, 21 anos, o quarto brasileiro a entrar na disputa da Fórmula Indy. Sobrenome de respeito para qualquer amante da velocidade. Sobrinho de Christian, neto de Emerson Fittipaldi. Tem o apoio da minha família, não só do meu avô, do Christian, do Max. O campeão da Fórmula V8 vai pilotar pela Coin Racing em 7 das 17 provas da temporada, inclusive as 500 milhas de Indianápolis. Eu tô com a meta de ir para ganhar a corrida, é uma corrida muito longa. Até falei com o meu avô, com o Christian, com o Max, é uma corrida de 500 milhas, pode acontecer tudo. Bom, pelo menos ele tem muita velocidade no sangue, né, Felipe? E é bacana ver a estreia dessa forma, né? Porque normalmente o pessoal fala, é porque é filho, é primo, né, neto, é de família, e às vezes você vê que não tá aí, né? Logo de cara ele conseguindo uma posição dessa de destaque, não vai fazer o campeonato inteiro como a gente acabou de ver, mas eu acho que é um ano muito importante para o Pietro, que já chega fazendo muito melhor até do que o companheiro de equipe quando ele não tá que substituiu o carro na última corrida. Bom, e a primeira corrida que já foi espetacular, né, para quem curte o automobilismo, e no finalzinho nós tivemos isso aí, ó. Aí foi a relargada, né? O Wickens estava na frente, o Rossi atrás e o Bourdais, ele tá em terceiro. Ele tira o pé, né? Ó, eles vão se pegar agora no final da reta.
O Rossi foi para o tudo ou nada, o Wickens deu até um pouco de dó, porque ele deu espaço, o Robert Wickens ele deu uma bobeada que numa relargada, talvez ele teria que ir para o lado de dentro se defender. Ele preferiu não frear na sujeira por dentro, mas deixou a porta aberta ali para o Rossi passou do ponto, acabou acertando ele e se deu muito bem o Sebastian Bourdais. Aí a gente vê de novo, ó, como ele passa, ele tem espaço, deixou o espaço, só que ele escorrega de traseira e dá realmente na lateral e aí deixa a pista livre para o Sebastian Bourdais. Bom, e o Rossi acabou terminando em terceiro, né? E o Wickens ficou lá para 16º, 17º. E esse aí é o tipo daquele ou vai ou racha, né? Acho que o Rossi viu aquela porta aberta, que eu acho que aí que você vê, que tá vendo? Ele poderia ter vindo para dentro. E viu na última volta, ele viu essa porta aberta aí, ele falou, agora eu vou, né? Só que ele passou um pouquinho do ponto e realmente uma pena para o Robert Wickens, porque fez uma corrida espetacular até esse momento aí e acabou perdendo tudo. Bom, e lembrando também que eles já tinham se enfrentado em outra categoria, né, que o Rossi estava na frente, o Rossi ganhou e o Wickens ficou em segundo. E aí ele estava liderando, faltando 2 voltas para o final da prova. E essa foi só a primeira, que foi no circuito de rua. E agora nós temos o circuito oval. Olha que imagem linda de Phoenix. Ali do lado também tem Scottsdale. E eles que largam pertinho, né? O Rossi vai largar em quarto e o Wickens em sexto, quer dizer, vão um atrás do outro aí. Mas eu acho que isso aí são 2 pilotos experientes. O Robert Wickens, apesar de ser um novato, né, para a Fórmula Indy, é um piloto com muita experiência. Então eu tenho certeza que eles não vão se enfrentar. O oval eles respeitam um pouquinho mais do que o misto e a primeira prova do Wickens no oval eles vão com certeza tentar se respeitar aí. E com essa mudança, com o novo AeroKit, o carro ganhou mais velocidade e é um carro que sai menos de traseiro do que o carro anterior? Então, para o pessoal de casa entender o que eles tentaram fazer. O ano passado o carro tinha muita pressão aerodinâmica, que essa asa que a gente está vendo na tela, né? Asa da frente, asa da frente de trás, elas eram muito maiores. Isso o que acontece, Dudu? Todo aquele ar que bate na asa na parte de cima faz uma turbulência, mais ou menos parecido que a gente vê no avião, né? Quando você vê quando está muito frio, que você acaba vendo aquele ventinho lá rodando de baixo, né, na asa. Isso acontecia demais. Então eles preferiram mudar e tirar um pouco mais de pressão, colocar um pouco mais de pressão aerodinâmica na parte de baixo do carro e diminuir as asas. Então, teoricamente, os pilotos vão conseguir andar mais próximos um dos outros. Só que você tem menos pressão aerodinâmica. Então, os carros estão muito difíceis de guiar. Falei com o próprio Tony, ele falou, para você ter uma ideia, no ano passado a pista inteira era feita de pé embaixo na classificação. Esse ano, talvez ele falou, se o carro estiver perfeito, só a 3 e a 4 é feito pé embaixo e a curva 1 tem que diminuir bastante. Bom, aí você vê a Clea Newman, que é filha do Paul Newman. Muito bem, para ligar os seus motores, nós vamos com o Fábio Panuzio. Muito bem, já o Panuzio volta com mais informações e olha só, Sebastian Bourdais. Vamos ver o que a organização fala, porque ele deixou o carro dele, apagou logo ali. Ele quer o pole position. Não sei se ele vai poder ir na posição original dele não, viu, Dudu? Vamos ver o que acontece. Grande abraço ao Rubens Barrichello, que está conosco acompanhando, mandando um grande abraço a todos. Ele que larga em primeiro amanhã, hein? Não, boa sorte. Bom, aí a apresentação da primeira fila, o Sebastian Bourdais e o Simon Pagenaud. Depois o Will Power e o Alexander Rossi, Hinchcliffe e o Robert Wickens, Neil Garden e Hunter Hay. Aí vem o Tony Kanaan na fila de número 5, junto com o Pietro Fittipaldi. Depois o Ed Jones, o Graham Rahal na sexta fila. Sétima fila com Takuma Sato e o Kaiser. O Pigot vai na oitava fila ao lado do Matheus Leite, o brasileiro, o Hulk estreante, ótimo piloto. Scott Dixon e o Ed Carpenter vão na nona fila, décima fila com o colombiano Chaves, Marco Andretti. 11ª fila com o Chilton e o Kimball. E o Witt vai na 12ª fila, na última posição.
E nós estamos aqui de olho e ouvindo para ver o que aconteceu com o Sebastian Bourdais. Bacana no volante, dá para ver tudo ali, eles mudando o mapa de motor. Depois eu vou comentando isso durante a corrida. Eu vi ali até calibragem, temperatura de pneu. Vamos para a largada. Vamos lá, vamos para a bandeira verde. Vamos para a largada da segunda prova da temporada 2018 da Fórmula Indy. Eles vêm lado a lado, Sebastian Bourdais e Simon Pagenaud. E aí é pé embaixo, bandeira verde, largada para a segunda prova da temporada. Serão 250 voltas nesse circuito curto de 1 milha, 1.600 metros. E o Hunter Race, carro amarelo, largou lá por cima, bem agressivo, mergulhou por dentro, largou muito bem o Hunter Ray. E é uma corrida longa. O Will Power perde a terceira posição. Aí você vê ele na terceira, mas já perdeu a terceira posição. Aí o James Hinchcliffe. E esse sol que vem batendo no rosto dos pilotos, aí entra naquele chamado lusco-fusco e depois vem a luz artificial. Todo o começo de corrida à noite, né, com esse sol na cara, começa atrapalhando um pouquinho, sim. Mas os pilotos, tem piloto que usa uma sobrevisora escura. Aí o Marco Andretti, ele que largou lá atrás, parece que ele escorregou de traseira na classificação, quase bateu e foi para trás, mas eu acho que ainda não achou muito bem o acerto, não. Vamos ver o que aconteceu aí. E ele falou logo antes, ele falou, eu vou tentar uma kamikaze, eu vou tentar uma largada kamikaze. É o que ele fez, mandou bem o Marco aí. E ganhou várias posições. Bourdais é o primeiro, Pagenaud é o segundo, Alexander Rossi é o terceiro, Will Power é o quarto. E você pode participar conosco, hein? Hashtag Indy na Band. Mande sua mensagem, você vai participar conosco dessa transmissão da segunda prova da temporada 2018. Aí estamos com Simon Pagenaud, que é o segundo colocado. Essa câmera é bacana, hein? Eles colocaram essa câmera em vários carros, bem embaixo do bico ali, na parte mais baixa, mais próximo do solo ali. E tanto o Bourdais, o Pagenaud e o Rossi abriram bem, hein? Com relação ao Will Power, que é o quarto colocado. E Robert Wickens voltando a falar dele, largou em sexto, foi para quinto agora. Vem bem, hein? Primeira corrida dele no oval, mandando muito bem. Pietro Fittipaldi perdeu uma posição, foi ultrapassado pelo Ed Jones. O Tony manteve a nona colocação. O Matheus Leis ganhou uma, é o 15º. E a previsão para o ano passado foi 1h40, 1h50 aproximadamente, né? Isso, vai variar muito das bandeiras amarelas. Os carros com esse novo Aerokit, eles estão mais lentos, em torno aí de meio segundo, um pouquinho mais até por volta. Então isso aí leva a corrida um pouquinho mais para frente. E agora vamos, né, acompanhar bem. A partir da volta 40 ali, eu acho que a gente vai começar a ter uma noção de quem tem carro bom já com os pneus mais gastos. É uma transmissão ao vivo da Band para você e também do Band Esportes. Sebastian Bourdais que venceu a primeira corrida. Se você largar na pole, você ganha um ponto extra. Se você liderar uma volta, você ganha um ponto extra. Se você fizer o maior número de voltas como líder, você ganha mais 2 pontos, além da pontuação normal do campeonato. Bourdais, Pagenaud, Rossi e Will Power. Olha a diferença dos 3 primeiros para o 4º colocado. E a equipe acabou de falar com
o Sebastian Bourdais, que falou, como o seu carro morreu, ele perdeu a telemetria, eles perderam a comunicação do carro com a equipe. Então, o que acontece normalmente? Tudo que está se passando no carro, desde temperatura do pneu, consumo de combustível, todas as informações que o piloto tem no painel, a equipe tem, ela recebe em tempo real. E ele falou, ó, agora está na sua mão aí, a gente está sem essa comunicação com o teu carro, então fique esperto aí que a gente não está enxergando nada. E ó, já começa a parte de tráfego, que é uma hora importante, que agora a gente começa a ver quem que vai, né, andar bem no tráfego. Porque é uma pista curta, né? Uma pista de 1.600 metros, de 1 milha. E também muito fácil, quando você perde o acerto, quando você não sai com o carro acertado logo de cara, é assim, você vai, não tem como, você fica se matando na pista ali para andar lento, o carro fica horrível de guiar e não tem muito o que o piloto fazer. Aí a gente vai acompanhando eles tentando dar uma volta no Max Chilton, só que ao mesmo tempo ele vai tentar segurar o quanto ele conseguir ali para não tomar uma volta, que já não é o caso. Já passou o Bourdais. É o líder. O Tony continuou na 9ª posição. Pietro Fittipaldi é o 11º. E o Matheus Leis é o 15º. 18 voltas completadas de 250. O Matheus que largou em 16º, né? Já ganhou uma posição. Eles estão fazendo na casa de 21.7, 21.8. Mas a tendência é vai esvaziando o tanque, o tempo vai baixando, né? Deu para ver exatamente nessa curva, quando eles contornam, o sol batendo no rosto do piloto. Aí a tendência é usar uma viseira mais escura, Felipe? Então, tem piloto que não vai embora do jeito que está e se adapta, porque o importante é você ter a viseira clara. Isso aí dá, se a gente tiver a imagem próxima, dá até para ver. Porque é bom à noite, e eu, por exemplo, não conseguia guiar com uma visora escura à noite. Tem gente que, o Elinho, por exemplo, não sei como ele conseguia enxergar. Mas a maioria dos pilotos não, eles preferem já sair com a clara, porque a hora que cai a luz, ajuda bastante a viseira clara. Bourdais é o primeiro, Pagenaud é o segundo, Alexander Rossi é o terceiro e o Paulo o quarto. Robert Winkens é o 5º colocado, Hunter Hay o 6º, Neil Garden é o 7º. Essa audiência fantástica da Índia aqui na Band, no Band Esportes, o pessoal perguntando, Felipe, o porquê que o Pietro Fittipaldi, quando apareceu o grid largado, ele estava com a bandeira dos Estados Unidos. Boa pergunta. O Pietro... Ele deve ter nascido lá, né? Mas assim como falava do Gil de Ferran, né, que nasceu, mas o Pietro, né, para toda informação, é brasileiro, fala um português perfeito, mas obviamente está nos Estados Unidos há muitos anos. Nasceu em Miami. Nasceu em Miami, só. Nós temos o Bourdais na classificação, né? Como terminou a primeira etapa. Em segundo foi o Rahal, depois o Rossi, Hinchcliffe, Hunter Hay e o Scott Dixon. Esses 6 primeiros colocados na primeira prova com motores Honda. Depois nós tivemos o Neil Garden com motor Chevrolet. E agora nessa prova no oval nós temos Honda, Chevrolet, Honda, Chevrolet, Honda, Honda, Chevrolet.
Eu acho que está muito parecido, viu, Dudu, até o momento. A gente não teve aí, né, a última corrida que teve todo esse lance da Honda, né, na frente, mas você teve os carros da Penske também, que tiveram problemas, então acho que não foi uma real, acho que não foi realmente a Honda na frente porque o motor é melhor. Eu acho que foi um pouco coincidência aí das equipes. E a previsão seria mais ou menos de 40 a 45 voltas com esse jogo de pneus? Eles podem chegar, o ano passado a primeira parada deles foi com 77, mas teve bandeira amarela. Então eu acredito que a partir das 55 aí a gente precisa começar a ficar esperto. Com 40 voltas os pneus vão estar bem. Vamos ver se a gente ouve o motor, o quanto que eles estão tirando o pé a hora que tiver um encar-câmera, porque o ano passado eles eram muito mais agressivos no acelerador, então esse ano também vai ter uma diferença de consumo grande de combustível, porque eles estão tirando mais o pé, tem menos pressão aerodinâmica, então a gente vai ter que aguardar aí e ver que volta que eles vão parar, mas acredito que após as 55, se não tiver amarelo. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Comando dela, Renata Fã. « 29 voltas completadas de 250. O sol já vai se pondo. E outra coisa que acontece, Dudu, a temperatura muda demais. Então, às vezes, você pega um carro que está acertado mais para essa temperatura. Normalmente, quando começa a cair a temperatura, você começa a ter... O carro gruda um pouco mais na frente do que atrás. Isso é um problema. Quer dizer, o carro começa a ir mais de traseira. Então, quando o calor vem aquele calorzão, o carro escorrega por inteiro, mas normalmente um pouquinho mais à frente. Então, uma coisa que, conforme a temperatura, você vê as luzes já acesas e conforme a temperatura vai caindo, o piloto, quando para no box, ele precisa fazer um ajuste ali, um pouco de pressão de pneu, também de asa, para compensar essa diferença. Bordel primeiro, Paginão segundo, Rossi o terceiro e o Paulo quarto. O Tony é o nono. Ed Jones, o 10º, Pietro é o 11º. E o Matheus Leis, continuando a 15ª posição, ganhou uma, largou em 16º. Pietro Fittipaldi, que fará 7 provas nessa temporada. Eles já vão virando... bem mais, para o pessoal de casa ter uma noção, eles viraram a melhor volta do Sebastian Bourdais, 20,60. É uma volta rápida. Eles estão virando agora 22, quer dizer, 2 segundos em cima de 20. É muita coisa, é muito lento. Ainda mais quando começa o trânsito, o carro começa a escorregar, eles estão com muito... Olha lá com o balanço, ó, exatamente o que está acontecendo. Eu tinha falado volta 40, você vê que já eles não conseguem chegar próximo do carro da frente. Vamos ver com os retardatários ali, então toda vez, isso era até uma questão que eu tinha uma dúvida grande, porque na minha experiência, toda vez que se tira a pressão aerodinâmica do carro, fica muito, mesmo que eles mudaram, né, para a parte de baixo, eles aumentaram aquela, né, o fundo do carro para tirar mais pressão aerodinâmica, para que o carro grude mais usando a parte de baixo, mas quando você tira pressão aerodinâmica por um todo, fica mais difícil de acompanhar o carro na frente, e é o que a gente tá vendo agora. O carro fica mais bobo de frente, é isso? Por todo. O ano passado, como eles tinham na parte, muitos apêndices ali na parte de trás do carro, o que os pilotos passavam, que no tráfego ficava mais, o carro pior até de traseira. Esse ano, eu falei com o Tony antes do primeiro treino, do primeiro treino oficial, mas ele falou que ainda o carro era muito ruim de conseguir guiar, né, a parte da frente, ia ter que se ver na corrida, mas que escorrega de tudo. O carro, você perde toda aquela pressão né, a gente não consegue ver isso, mas o carro da frente forma um túnel ali de ar sujo e o carro de trás fica dançando e perde o efeito das asas. Já vamos com 38 voltas completadas.
Sebastian Bourdais é o primeiro, Pagenaud o segundo, nada mudou, né? Rossi é o terceiro, Will Power é o quarto, Robert Winkens é o quinto, Hunter Hay o sexto, Neil Garden o sétimo, Hinchcliffe o oitavo, o Tony é o nono, Ed Jones o décimo e o Pietro Fittipaldi o 11º. E o Bourdais virou 23 agora, né? Ainda atrás do retardatário. E a outra coisa interessante que eles fizeram pela primeira vez na Fórmula Indy, olha lá como eles procuram a linha de dentro. Eles tentaram emborrachar a parte de fora, dá até para ver a marca. Eles usaram um carro especial, uma máquina especial, onde eles colocaram 4 pneus da Fórmula Indy e arrastaram. Esse carro fez uma força, como ele passou na pista, como se estivesse freando, para tentar jogar e colocar mais borracha na parte de cima. Se você olhar agora ali, ó, ela tá até um pouco... Tá vendo que na parte de cima ela tem umas riscas ali, ó, como se fosse... Eles ficaram passando. Só que o grande problema, Dudu... Olha lá, tem um carro alto lá e vai bater, ó. Olha lá, já bateu. O que acontece? Que é exatamente o que eu estava falando. Por mais que eles fizeram esse trabalho... Opa, é justamente o Pietro. Justamente o Pietro. Capuliu e bateu. Que é aquela parte alta que engana. Eles limparam a pista lá, jogaram toda a parte, né? Fizeram esse emborrachamento na parte de cima, mas o que acontece? Todo mundo tá andando embaixo e começa a soltar as borrachas dos pneus para a parte de fora. E então o que aconteceu com o Pietro agora? Ele escorregou um pouco, foi lá para fora, pegou já as sujeiras dos pneus que vão ficando e foi pro muro. Não tem o que fazer, uma pena. Estreou muito bem, né? Fez uma ótima classificação, mas uma pena. Logo antes do primeiro pit stop ele já dá uma encostada no muro. E dá para ver também o pneu esquerdo dele, dianteiro, já tava... É de borracha, isso aí é a borracha que vai pegando da pista solta. Quando você sai fora do traçado, você gruda, o pneu tá quente, ele vai grudando, toda a borracha solta da pista gruda no pneu, e é justamente essa borracha que faz o carro escorregar, né? Que você fica como se fosse em cima de umas pedrinhas ali. Vamos ver mais de perto. Olha como ele já vem alto, ó. Ele tá logo no comecinho, o bico branco ali no vídeo, ele já vem alto. Que eles estavam querendo dar mais gripe, é isso? Não, ou ele entrou forte, ele tentou alguma coisa. Provavelmente ele já entrou um pouco rápido para aquele momento, não conseguiu trazer o carro para baixo e foi para sujeira. Uma pena mesmo pro Pietro começar assim, mas para mim ainda vem aí de um resultado bem positivo para a primeira prova do oval. Hashtag Indy na Band. Participe conosco da segunda prova, a etapa de Phoenix, o grande prêmio direto do Arizona. Lembrando, que pena, hein? É uma pena. Lembrando que o Pietro vai ter, apesar de ele fazer só 7 provas na Fórmula Indy esse ano, ele vai fazer também 2 provas na WEC, nos carros protótipo, no Campeonato Mundial, e também mais 5 provas na Super Fórmula do Japão, um carro muito rápido também. Então ele vai estar na ativa, apesar de não estar em todas as provas, vai estar bastante ativo esse ano. 43 voltas completadas. Já vem pro box. E aí, box aberto. E como não foi uma batida muito forte, nós não deveremos ter aí muitas voltas na bandeira amarela. Tá aí o líder, Sebastian Bourdais. Opa! Ih, rapaz. Atrapalhou todo ali. Ele já bateu na cabeça dele mesmo. Ele parou errado, ó. Ele parou muito próximo do aro. Ele que errou, você vê que ele tá chateado, já bateu na cabeça dele. Ele parou completamente errado e se bobear vai ser punido ainda. Acabou espremendo ali o mecânico. E te falar que essa pistinha é chata, viu? Porque o pitch é pequeno, o espaço para o piloto que você tem ali é pouco. Então os boxes são bem mais apertados. E o Will Power ganhou 3 posições, olha lá. Vamos ver, olha a entrada dele, ó. Ele entrou... Ah, não, ele travou. Não é que ele não parou próximo, ele quis frear um pouco para dentro, travou a roda dianteira e acabou... Outro ângulo. Olha lá, ó. Ele travou, olha lá, ele já bate a mão no capacete ali, ó. E passou no rádio, dá para ouvir aqui pedindo desculpa pro pessoal. E a equipe já falou isso. Opa, olha lá, mesma coisa com o Rossi, hein? Deve estar liso isso aí. Igualzinho. É. Tá aí o Alexander Rossi. Ele era o terceiro. O Will Power é o quarto, não parou. Então segue líder o Will Power.
Newgarden, segundo. Wickens, o terceiro. O Wickens também não parou ainda. Hinchcliffe e Ed Jones. Então, eles pararam com 43 voltas. Vamos ver o Tony. Ó, o Tony foi para sétimo. E o Leist, que foi a primeira parada do Leist, vamos procurar ele aqui. Vamos ver se Tony sétimo, já confirma também ali em cima. Rahal, Sato, Dixon. Dixon bem apagado também com essa Ganassi. E ele está em 20º, o Leist. Porque também já parou para fazer seu pitch, né? É importante ver se ele está com o mesmo número de voltas. Vamos esperar o computador aqui dar uma... Essa pista é rápida, deixa o nosso computador meio maluco. Apenas 1.600 metros, né? Quer dizer, 1 milha. E outro trabalho que eles vão ter que fazer, para tentar fazer uma corrida mais interessante, toda vez que dá uma amarela, eles vão aproveitar e limpar a pista pelo lado de fora, que é o que eles estão fazendo agora. Eles passam aquele carro que vem com aquela vassoura justamente para tirar essa borracha solta. O Matheus Leist está na mesma volta de todos. Ali eu estou tentando identificar o que ele tem no volante. Olha que bacana. A marcha que ele está em sexta marcha, que é o que está bem no meio. Para baixo, aquele número 22.4 é o consumo de combustível. Você vê que ele fica mudando, 22.4, 22.5. E essa é a briga do piloto para tentar deixar esse número mais alto possível. Então, quando eles viram a página vai para a bandeira amarela, para tentar economizar o máximo que der de combustível. Entre outros números ali, é a volta, que eu estou achando que aquele 49 lá, provavelmente essa volta lenta que eles estão dando. Se o pessoal conseguir ver de casa, é uma câmera bacana porque você pega as informações que o piloto tem. Tem algumas câmeras do Graham Rahal, que ele tem aquela dentro do capacete, que dá para ver isso muito mais claro. Vamos ver se depois a gente tem essa imagem. E para o amigo da Band e do Band Esportes, né? Perceber como era difícil pilotar antigamente, que não tinha nada de informação, quer dizer, era motor, né? Câmbio e volante. O tradicional, né? Eu nem peguei essa época. Aí é o conta-giro, né? Você tinha lá o giro do motor, que era o mais importante. Nem velocímetro tinha. Não, velocímetro foi uma coisa muito moderna. No meu começo do automobilismo não tinha. E então, você se preocupava muito com o giro para não quebrar o motor. Então hoje o piloto, mesmo ele querendo quebrar o motor, reduzindo, isso aí é até bom para o pessoal entender em casa. Se você que estiver em sexta e tentar colocar uma terceira ali e tentar quebrar o motor de propósito, vamos falar que dá uma louca no cara, ele não consegue, porque a eletrônica não deixa, ele só deixa entrar a partir da hora que realmente tem o giro para entrar. Já teremos a relargada. E agora vamos olhar aí Simão Pagenaud lá para trás, para que lugar que ele caiu? Décimo segundo. E o Rossi 19º. Vamos lá. Bandeira verde, relargada. 51 voltas completadas de 250. Grande Prêmio de Phoenix para você ao vivo aqui na tela da Band e também do Band Esportes. Lembrando que o Will Power ainda... Olha o Tony. Opa! Não parou. O Tony tem 2 vitórias aí, né? O Tony é o piloto mais experiente, aí tem 5 provas aí. Deu uma mergulhada por dentro ali e ganhou 2 vezes. E, aliás, é o seguinte, liderou 272 voltas nessa pista, Dudu. Pegando a retrospectiva, é o piloto que mais andou de todos esses que estão aí, dos 23, foi o piloto que mais andou. Mas mesmo o Tony, você vê que essa pista é uma característica boa para o Tony. Se você for comparar ele com o Dixon, os dois correram 5 vezes nessa pista, só que o retrospecto do Tony é melhor do que o Dixon, né? Ele tem 3, chegou 3 vezes entre os 5. Opa, aí.
uma punição. É a punição por ele pela batida com o mecânico. E provavelmente o Rossi vai ter a mesma coisa. Aí acabou para ele, hein? Já tomou uma volta e já acabou. Uma pena, mas deixa o campeonato animado aí. E voltando para o Dixon, então, o Tony realmente tem um retrospecto melhor, ganhou 2 vezes contra uma vez só. E o Rossi já vem... também, ó. É isso aí. Justamente porque na hora do pit, os dois atropelaram o mecânico. Tony é o 7º. Olha, o Simon isso aí foi ontem à noite que eles estão falando. Ah, não, desculpa, isso aí foi agora mesmo. Depois isso aí ainda teve um outro probleminha lá que atrasou mais ainda a vida dele. É o 12º, tá aí o carro número 22, Simon Pagenaud. Olha, vamos ficar de ouvido aí, ó. Já reduziu uma marcha. Olha como tá mais lento, como eles até agora, essa curva lá, subiu uma marcha, vamos ver a 3 ou 4, o ano passado era pé embaixo. Quinta, quarta, muita diferença do que era do passado. Olha lá, sobe uma, sobe duas. Eles estão usando quarta, tanto na 1 e na 2, que essa aí agora vai para 2, né? Uma curva só, mas a gente chama de 1 e 2. Olha lá, sobe quarta, quinta e sexta. Porque como tem menos pressão aerodinâmica, o carro sobe muito de velocidade, muito rápido, né? O ano passado o carro era mais mortão, já saía mais rápido da pista e aí o motor não tinha tanta força para arrastar por causa da pressão aerodinâmica. Então você vê esse ano eles diminuindo 2 marchas, enquanto o ano passado diminuía uma só na curva 1. E aquilo que você falava, né? É uma corrida muito rápida. Já se foram 60 voltas. Will Power andando na casa de 21,3. E olha, aí tá mostrando o Scott Dixon e a gente tá de olho no Ed Jones, que é o companheiro de equipe do Scott Dixon, que vem fazendo, ele está em 6º colocado, vem fazendo uma boa prova. Ele que na primeira prova não fez muita coisa, agora vem andando bem o Dixon, que está realmente... não está se acertando, não. Will Power é o primeiro, Newgarden é o segundo, Wiggins é o terceiro, Hunter Haig é o quarto, Hinchcliffe é o quinto, Ed Jones o sexto, Tony Kanaan é o 7º. Graham Rahal é o 8º, Takuma Sato o 9º, Ed Carpenter é o 10º, Scott Dixon é o 11º. Vamos ficar de olho no Leist aqui. É o 17º. É o 17º, ele está a 16 segundos. Então a gente sabe aí que com 20 segundos você toma uma volta. Então o Leist ele tem que... e é uma tarefa complicada. Você tem uma noção, o ano passado 4 carros só terminaram na mesma volta. Então a briga é sempre para tentar se manter na mesma volta do líder ou recuperar essa volta quando você perde num pit, numa parada. E o Roger Penske já fazendo algumas continhas. Então o Leist está na briga aí sempre para tentar. O ideal é ele tentar adiar, né, ser ultrapassado pelos líderes, porque ele também é difícil de ir para frente. Então, às vezes, mesmo que ele tenha um carro bom, ele fica travado aí e os líderes começam a chegar. Então, é realmente, já passei por isso, é uma situação desesperadora que você, né, vê, começa os líderes chegando, eles estão virando aí os líderes na casa de 21,7 nesse momento. E se a gente for lá para o Leist, ele vira 21,9. 3 décimos é pouco, mas vai chegando rápido, né? Então ele precisa ficar nessa briga aí. Você não consegue acelerar mais e pelo retrovisor você está vendo os outros chegando. É, porque você está travado com esse lance do carro na tua frente, né? Então, só que acontece, quando o Will Power chegar no retardatário agora aí, ele começa a ter problema também, né? Porque ele já começou, ele virou agora há pouco 20,9, já está virando 1 segundo mais lento, porque não consegue chegar próximo do retardatário. Então você vai ver provavelmente, ele tem que tentar se virar para passar e ele abriu 2 segundos do Joseph Newgarden, né? Então agora essa diferença deve cair se ele não passar rápido.
E ali você viu o Pietro Fittipaldi na 23ª, porque ele bateu, infelizmente, e abandonou. Mas vamos repetir, né? Foi uma estreia ótima. Foi, ele fez uma boa classificação e vamos torcer aí. Eu acho que ele se acertando aí para fazer um ano... Opa! Ah, não, agora... Ah, não, isso aí... Sebastião Bourdais, mostrando o que aconteceu agora há pouco, também com o Rossi. Engraçado, dois pilotos experientes aí. E a luz caindo. E a noite vem chegando. A luz natural caindo, né? E olha, Robert Wickens, esse cara, eu vou falar uma coisa. Tá em terceiro, virando agora, chegando, né? Porque o Will Power tá agora travado no retardatário. Te contar uma coisa, viu, Dudu? Não é, esse cara é muito bom, né? Antes ele sendo bom no misto ali, da onde é a terra dele, já tem muito costume, fez uma corrida completamente fora da média, né? Porque liderou a St. Pete inteira e agora no oval, no primeira corrida da história no oval dele, um ovalzinho chato que é Phoenix, que é difícil, e ele já fazendo isso aí, eu começo a ver um cara meio fora da curva, hein? E não ganhou a primeira etapa, né? Porque acabou batendo, faltando 2 voltas para terminar a corrida. Exatamente. É um Hulk que vai dar trabalho até o final da temporada. 72 voltas completadas. Muita corrida ainda pela frente. É carona com o Zakvik, é isso? 26. Zakvik. É isso aí. Dá pra ver bem aí, ó, a guiada dele, ó. Quarta, não, terceira, ó lá. Ele tá colocando terceira, ó. Quinta, sexta. Eu nunca vi isso no oval. Principalmente terça. Você vê quanto que realmente esses carros não estão fazendo a curva. Ele usando terceira marcha para conseguir fazer a curva 1. Então, realmente, eu até acho que eles vão acabar revendo essa pressão aerodinâmica aí, porque isso é uma coisa razoavelmente fácil de corrigir. Você tem como, se quiser dar mais pressão aerodinâmica, isso foi feito propositalmente, para eles tentarem ver se a corrida ficava mais interessante. Mas o que eu estou vendo aí, os carros realmente sem fazer curva. Eu vou levantar aqui quanto que eles viraram na corrida do ano passado, quer ver? Will Power é o primeiro, Neil Gardner o segundo, Robert Wickens é o terceiro. E aí já subiu para 22,4. É isso aí, a melhor volta do ano passado foi justamente do Will Power no final, tá? A pista no final, depois de 208 voltas, a pista vai emborrachando, vai ficando mais rápido, mas ele virou 19,7 e a melhor volta que ele deu até agora é 20,9, ou seja, 1 segundo,2, mas a gente tá falando numa pista de 19 segundos. É como se fosse num circuito misto virar 3, 4 segundos mais lento, entendeu? E lembrando que esses carros com essa configuração em São Petersburgo virou mais rápido do que o carro da versão antiga, quer dizer, porque eles eram muito mais rápido de reta e compensava o que eles eram mais lento de curva. Mas como esse oval é curto e praticamente é só curva, 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 não dá tempo de compensar o que eles ganham, né? O que eles ganham de velocidade na reta não dá tempo de compensar porque está virando o tempo inteiro. Então, teoricamente, é uma pista para, nas curvas, cair para quarta marcha no máximo. Isso tudo, quando a gente fala de marcha, é uma referência um pouco louca, assim, porque no oval as marchas são bem próximas uma das outras, mas normalmente uma terceira marcha é aquela que a gente usa só quando quase bateu, quase deu algum problema grande ali que você foi atrapalhado, mas em condições normais você usar aí terceira, quarta, quinta e sexta num oval, como o Phoenix, que as curvas são abertas, é que realmente esse pessoal aí está sofrendo para manter esses carros aí na pista. Will Power é o primeiro, Neil Gardner o segundo, Wickens é o terceiro, Hunter Hay é o quarto, Hinchcliffe o quinto, Ed Jones o sexto, o Tony Kanaan é o sétimo. E o Tony, ó, 22,5. O Tony vem numa tocada boa. O Tony sempre andou bem nessa pista. O Matheus Leitz é o 17º. Vamos ver o Matheus em relação ao Tony. Ele tá 4. O Tony tá na jogada, porque ele tá 4 segundos
do líder. O Matheus era aquela nossa preocupação lá. Ele está a 25, ele está prestes a tomar uma volta. 20,79. E o líder está virando 20,9, então agora o líder ele deve ser o próximo carro ali. Nessa passada, 22,8, vai mantendo aí na casa de 22,9, 22,8, o tempo da volta do Will Power, que é o líder. E o Bordet, que largou na pole position, venceu a primeira corrida, está lá atrás. E ele deve estar logo 2 voltas. Quer ver? Vamos dar uma espiada aqui atrás, lá embaixo. Tá com uma volta. Uma volta. E isso assim, falando-se de Fórmula Indy e dependendo de uma amarela da hora que ele entra, ele pode até recuperar e a gente já viu muita coisa acontecer. Mas na situação de que é agora, de que é difícil dos carros ultrapassarem, eu acho que a corrida dele, mesmo que ele tenha um carro voador, ele não vai conseguir fazer nada. Tá aí o Kyle Kaiser, é o 15º, largou em 14º. Voltas completadas, 20 de 250. Tá chegando, né? O Will Power tá chegando no Matheus. O Will Power tá virando 22,5, né? O Matheus tá 20,4 atrás, então tem 2 segundinhos aí, mas tem os retardatários na frente. Tem que se mandar o Matheus aí. Fez uma boa volta agora o Matheus, 22,5. O Will Power também 22,5. O Tony se mantém na 7ª colocação. A 4,8 atrás do líder, que é o Will Power. E agora eu estou ouvindo no rádio aqui algumas equipes falando um pouco de combustível. Como é que eu estou fazendo no consumo de combustível? E o Ed Jones, que é o ex-carro do Tony Kanaan. E isso por quê, Dudu? Essa bandeira amarela, ela entrou na volta 43. Talvez ela tenha entrado um pouco antes. Eles vão ter que economizar um pouco, que se não der mais bandeira amarela, eles vão ter que tentar economizar, esticar para poder, porque eles iriam parar normalmente ali pela 60. Então vamos ficar de olho, ainda é cedo, porque tem muita coisa para acontecer, mas de repente, às vezes, dependendo da hora que entra uma amarela, acaba com a estratégia de combustível das equipes. E o Tony 4,7. O Tony está mantendo, estava 3,9. Aí, dependendo do retardatário, ele está na jogada. Ele está com um carro bom em 7º. Virou essa última volta 22,7 contra 22,7 do Will Power. Ele vem virando igual. Nós estamos com 90 voltas completadas. Então, teoricamente, já está chegando na hora do segundo pit. Eles pararam na 43 por causa da bandeira amarela do Pietro. Então, quer dizer, a gente estava calculando ali que eles passariam das 55 voltas. Então, acho que ainda demora um pouco. Essa hora agora é aquela hora chata que os pneus começam se desgastar bastante ali, e os pilotos começam, você começa a ver, tem carros que com pneu mais gastos eles têm mais dificuldade ou menos, daí você começa a ver uma mudança. Só que eu acho que está tão difícil de andar próximo do carro da frente que mesmo o carro, se ele perder um pouquinho, não é o suficiente para o carro de trás conseguir ultrapassagem. Essa imagem é bacana, que você vê que está todo mundo colado na linha branca. Eles não... eles fizeram um trabalho enorme para ver se o piloto, se eles conseguiam andar nessa. Na minha época a gente entrava aí, eu conseguia entrar por fora e usar praticamente metade do carro. Se você conseguir pôr metade do carro para o lado de fora, você já pega um ar limpo por ali, é o suficiente para você conseguir se manter por fora. E hoje você vê que está impossível. Eles colam na linha amarela e não tem como tentar uma linha mais para frente, que foi o que o Pietro tentou e foi um pouquinho para cima, já pegou a sujeira e bateu no muro. O Will Power é o líder, New Garden, Wickens, Hunter Hay e Hinchcliffe. 5 primeiros colocados. O Matheus é o 16º.
Vai mantendo o Power na casa de 22,7. Já fez uma volta 22,5. E essa pista que foi, alguns anos atrás, a Fórmula Indy ficou muitos anos sem ir para Phoenix. Era uma pista muito antiga até na época que eu andava. Eu treinei e andei bastante nessa prova, né, nessa pista também de Indy Light. E mudou o formato, até na época não tinha túnel, então eles tinham que interromper os treinos para você poder atravessar a pista de um lado para o outro. Então eles deram uma modernizada super bacana nela, mudaram a inclinação também, isso tudo para tentar fazer a prova também mais interessante, jogando um raio um pouco maior na parte de cima, mas é alguma coisa que eles precisam, acho que, trabalhar melhor, é tentar fazer a parte de fora da pista, alguns ovais maiores, principalmente por causa da NASCAR, eles já estão fazendo isso, mas eles fazerem a angulação de dentro, que teoricamente é a parte mais rápida da pista, eles fazem uma angulação menor. Aí conforme vai subindo a parte de fora, eles vão dando mais ângulo na pista para grudar mais, então para valer a pena de repente o piloto ir por fora e para a corrida ficar mais interessante, porque realmente quando você tem uma situação dessa de aerodinâmica e de uma linha só, fica muito difícil de ultrapassar. Aliás, ao contrário de algumas curvas em estradas brasileiras, que é o contrário, ela te joga para fora, né? Aí é o cálculo errado, né? Então isso aí, também nas ruas hoje, bem projetadas de rua, é a mesma coisa. Se analisar retorno, tudo sempre tem uma inclinação para o lado de dentro, que é para ajudar se alguém passar meio da freada ali e não perceber o retorno. Nesse domingo, a partir de 1h50 da tarde, tem Band Esporte Clube. E a partir das 5h50, Milton Neves chega com o terceiro tempo e tudo sobre as finais dos estaduais. Olha lá, vamos ouvir o barulho do motor, ó. Subiu uma, outra, aí ele baixou 3. Então esse está em quarto. Aí você vê que varia um pouco de carro para carro, né? Ó. E você vê que a distância, o que acontece? Essa é a distância. Você fala, pô, mas aí tá longe. Se o carro, depende, porque você vê... se o carro está melhor, você consegue andar mais próximo, que é o que está acontecendo aqui. Já quanto melhor o carro, mais próximo você consegue andar do carro da frente. Então você vê que às vezes se o carro não está muito bom, você chega a uma distância longa que parece que assim, não, mas não está próximo ainda, mas já é o suficiente para atrapalhar, né, para fazer a turbulência aí. A pole eles fizeram com a média de 188 milhas. Quer dizer, é muita velocidade, né? Will Power é o primeiro. E agora entra o problema do pneu. Ó. Já está rodando na casa dos 23. Aí é o Hinchcliffe, que agora o painel estourou tudo, né? Só dá para ver a marcha, ó, a quarta marcha. A luz acendendo a verde, vai chegar lá em cima, ele troca, ó. Troca na azul. Aí de carona com Graham Rahal. Você vê que o Rahal ele já usa um volante um pouco maior. Aí vamos ver aí dá pra ver, ó, a quarta marcha, que é o que dá pra ler no centro, na direção dele ali, ó. Tá vendo? Quarta marcha. Quinta. E aí no caso, ele não tá indo nem indo pra sexta, ele fica quarta e quinta. Vamos ver já nesse caso aí. Takuma Sato, quarta, quinta. Eles têm que frear muito antes. Isso aí... Ele vai mexendo na barra. Do lado direito que ele vinha tirando a mão do volante ali, é a barra dianteira. Você vê o que acontece também. Tem piloto, tem curva no oval. Às vezes a curva 1, curva 2 sai de frente, na outra traseira. Então era o que o Takuma estava fazendo. Toda volta ele fica mexendo na barra para ajustar para aquela específica curva a barra a barra estabilizadora.
para mudar um pouquinho o acerto do carro para cada curva. E de todas as caronas que nós pegamos aqui, quer dizer, apenas um piloto que fez curva com a terceira marcha, né? A maioria está na quarta. Mas o que, se você for ver também, os carros estão andando bem mais lento, né? Eles estão andando em 23 segundos agora. O Will Power, que é o líder. Eles não estão colocando mais sexta. Você vê, ó, eles chegam em quinta. Você vai ver que a hora que eles colocarem pneu novo, pararem no box e colocar novo, aí eles conseguem chegar na sexta, porque o pneu já está desgastado, já tão lento. Tá vendo, ó, quinta. Aí foi, ó, esse aí foi até sexta, quarta. Esse é o Zakvich. Vamos ver, ó, quinta. E às vezes também depende do vento. Aí foi... Passou o Kimball, o Will Power. Que segue líder. Depois uma volta em cima do Charlie Kimball. E realmente é aquilo lá, a diferença, e isso já era esperado, tá? Os pilotos estavam falando antes, falou, ó, a degradação dos pneus tá muito alta. Até o Will Power falou, no caso dele ele achava boa, agora dá para ver o porquê que ele estava achando boa a degradação do pneu, porque o carro dele estava aceitando isso bem. Então, isso também, não necessariamente porque eles mudaram o composto. Como tem menos pressão aerodinâmica, o carro gruda menos no chão, escorrega mais e desgasta mais os pneus. Tony vai se mantendo aí na 7ª posição, 4,3 atrás do líder. O Matheus Leite, outro brasileiro, é o 16º. O Will Power, que é o líder. Na primeira corrida, ele terminou em 10º. E tome bandeira azul. Que vem o líder aí, ó. Agora já vem, o Hunter Ray já tá vindo. Vamos ver aqui. Ali na frente é o Spencer Pigot. Opa, deu problema ali, hein? Ele teve que subir o carro. Então foi uma parada lenta aí do Hunter Ray lá. E deu para ver o que realmente está balançando na hora que ele sai. Tudo bem que normalmente traciona bastante, né? Dá uma balançada, mas está até demais. Aí o Hinchcliffe. E mesmo que ele queira acelerar, ele não consegue. É, bem travado no... E no painel ali você vê que tem uma velocidade de 60 ali, ó, já tá na velocidade dele, ó, ficar 60 certinho. Combustível, troca de pneus. Uma boa e parada vamos embora. Parando ali também o Ed Carpenter. Robert Wickens aí já é um dos da frente, né? Era o terceiro, né? Vamos ver como é que vai a parada dele. Vamos ver se tem algum ajuste de asa. Nada. Perfeito. Dixon. Sai tudo pipocando ali. Tá aí o Scott Dixon também fazendo seu pitch. Vai embora também, tranquilo. Ele reclamando bastante ali. Aí o Will Power, aliás, Kyle Kaiser parece. Também tá. Aí o Ed Jones. O que eles estão balançando ali. Aí o Marco Andretti. E vale dizer também, nós falamos na primeira corrida, né, que agora ali no Santo Antônio ali, né, tem várias informações. Olha o tempo da parada. Ali eles estão dando o tempo da parada, a posição do piloto. É legal, ali começa a escurecer, a gente começa a ver um fogo saindo aí. E aí o Matheus. Vamos ver a parada do Matheus. A primeira parada do Matheus em bandeira verde.
Então, bem importante, bastante importante essa parada dele. Ele vai ganhar uma experiência boa aí. Junto ali, estava para tomar, ou tinha acabado de tomar a volta do Will Power. Aí o Joseph Newgarden também já fazendo seu pitch. Opa, essa roda é perigosa aí, hein? Não pode ir pra pista essa... Mas que coisa, hein? Do Matheus Leist. Só foi falar. Oh, Foyt. Não, Matheus, você tá sem uma roda aí. Olha lá. Tinha um fiscal ali. Tá aí o pessoal pedindo pra ele... Caramba. Se acalmar. Ele balança a cabeça, mas que coisa, hein? E foi perto. Foi perto da onde ele tava ali. Olha o perigo. E eles não deram, e para piorar ainda mais a vida do Matheus, não teve a bandeira amarela. Ou seja, ele tá perdendo todo esse tempo aí em bandeira verde. Uma pena mesmo pro Matheus. Vamos ver o que aconteceu? Carro no chão. Não. Mas e o mecânico estava balançando o braço, dizendo que não estava nada ok. Foi só eu falar que era o primeiro dele que era importante. E nada a ver com o Matheus, hein? Ele não fez nada de errado. Foi uma confusão completa da equipe. Simão Pagenaud. Que pena. E aí o Will Power vem pro box. O líder. Olha a freada que deu o Will Power, uma entrada bacana ali. Tentou frear o carro em linha reta no limite. O Will Power é sempre muito rápido ali na entrada. Simão Pagenaud faz seu pitch e vai-se embora. E aí o Will Power. Quem lidera agora é Graham Rahal. E como demora ali o combustível. E a preocupação do Matheus, né? Porque ele ficou... Opa! Quase ali o Will Power. Aí o Hinchcliffe. James Hinchcliffe. O Rahal precisa parar ainda, né? Ele tá na liderança, virando aí 22. O Sato parou agora. Aí parando também. Aí o Takuma Sato, né? O que eles jogam ali na entrada do combustível é uma água preparada? Não, coisa? é água pura mesmo. Eles, só para evitar agora o Graham Rahal, você vê como eles foram bem longe, né? E de 128 voltas, até bom marcar que deram volta pra caramba. Com o mesmo jogo de pneu. E tá vendo? Porque o primeiro jato, quando eles puxam, sai um pouco de combustível, né? Espirra. Então, para evitar que aquele combustível que acabou de cair pegue no escapamento e acenda, eles jogam um jato de água para aquilo já misturar um pouco e não ter problema de incêndio. Aí o Hinchcliffe, que vai... Já que o Graham Rahal já foi pro box, Hinchcliffe é o novo líder. E se ele completar uma volta como líder, ele ganha um ponto. Completou uma volta liderando, vai um ponto. E agora ele já chegou aí, Robert Wickens. É o segundo. Robert Wickens, eu vou te falar esse cara, hein? Fez uma parada em bandeira verde, que não é fácil, né? Mas nisso aí ele já tem muita experiência, não dá nem para contar. E segue em segundo. Aí o Sebastian Bourdais, que largou na pole. Largou na pole, na última pit stop, só para quem entrou agora, você viu o fogo saindo ali. Ele na primeira parada dele acabou batendo no mecânico, foi penalizado, além do que perdeu no box, né? Tomou um drive-thru, então tá praticamente fora da briga aí o Sebastian Bourdais. E quem cometeu também, tomou uma punição, foi o Alex. Isso. 132 voltas completadas, já passamos da metade da corrida.
num total de 250. Lembrando para você, circuito oval, segunda prova da temporada 2018, 1.600 metros, 1 milha. Ou seja, uma pista muito rápida. E o Hinchcliffe fazendo aí na casa de 21,9. Essa semana tem os confrontos de volta pelas quartas de final da Liga dos Campeões na Band. Na terça, Roma e Barcelona. E na quarta tem Real Madrid e Juventus, ao vivo a partir das 3h10. E ali mostrando a mulher, a Lina, ela é engenheira do Hinchcliffe, trouxeram ela da Audi e da Europa, fazendo os campeonatos de endurance, e fez uma diferença bruta, assim, né? Você vê uma mulher engenheira e que eles estão realmente falando que ela que fez essa diferença, né? Que a equipe tá tanto o Hinchcliffe, né? Como o Witkins aí, mandando muito bem, e ela é uma das culpadas aí por esse grande acerto aí da equipe. Aliás, outra prova muito legal também na Europa é a DTM, né? A DTM são os carrões, né? Bem bacana. Vamos ver quanto que eles viram agora. Na casa de 22,4. Precisamos ver ele na pista, ele deve estar com um retardatário, hein? Canaã é o 9º. O Tony perdeu 2 posições. Justamente no pitch. Vira 22,6 o Hinchcliffe. O Robert Wickens um pouquinho mais lento, mas até vamos ver o Tony. 22,4 virou o Tony agora. Só que não fez uma parada boa, não. Não, ele perdeu 2 posições, né? Ele continua aqueles 4 segundos do líder. Tá próximo. Mas uma pena aí que ele perdeu 2 posições importantes, assim como o Will Power, que fez uma parada bem ruim. O que acontece aí, que eu acho que aconteceu com o Will Power, a hora que eles trocam pneus, o Will Power tá virando muito lento. Já tá virando 23 para quase 24 com aquele pneu gasto, né? Que ele já tá bem velho. Então o pessoal para antes e acaba dando algumas voltas rápidas com o pneu bom, e toda essa diferença que, né, acaba ganhando a diferença na pista. Então já é uma estratégia que eles têm que pensar na próxima parada. Próximo domingo, dia 15, tem mais Fórmula Indy. É Long Beach. Hinchcliffe é o líder. Robert Wickens é o segundo. Sei não se não tá chegando o dia dele, né? É, olha o Rossi aí. Ele e o Spencer Pigot. A diferença do Hinchcliffe para o Robert Wickens é de 0,47. Tá logo ali atrás. Em terceiro, Hunter Hay, depois Ed Jones. Will Power, que era o líder, é o 5º colocado. E eu só de ouvir esse acelerador do Hinchcliffe aí, eu tô passando mal por ele aí, porque normalmente o oval é uma coisa tão mais rápida. Olha como vem o Wickens aí. E você vê que ele tá, não dá pra ver se tem um carro na frente dele, deve ter, mas como ele demora pra voltar o pé no acelerador e dá aquela, né, acelera e volta, realmente tá muito complicado aí de guiar esses carros.
E deve ter mesmo, porque a diferença caiu para ponto 28. Tava quase 2 segundos. Você vê que ele não consegue passar o retardatário. E logo ali atrás está o Hulk, hein? Tá o Robert Wickens. Depois Hunter Hay e Ed Jones em quinto, Will Power. E são os companheiros de equipe aí, né? No fundo, quem pôs o Wickens na equipe foi o James Hinchcliffe. Eles são muito amigos, os dois canadenses. E o Hinchcliffe acabou ano passado trazendo ele para fazer um teste. E aí tá, já arrumou uma sarna para se coçar grande. Aí. Bastante. 147 voltas completadas. E aí o Hinchcliffe tá. O primeiro, é o líder, mas ele tem que tomar uma atitude. Porque é bom de pé e bom de braço o Robert Wickens. Tony continua na 9ª posição. Mas você vê que até o 9º aí é um grupo só, né? Até onde está o Tony ali, você está falando do Tony, mais agora que o Hinchcliffe tem 3 segundos, ponto 8 do Tony, que é o 9º para o líder. Porque o Hinchcliffe está travado atrás de um retardatário. Ele não consegue fazer ultrapassagem. Agora vai. Tá aí, ó. Você vê que ele, quando consegue, era ali o... Perdeu a posição ali, ó. Perdeu, exatamente. Perdeu a posição, mergulhou legal. E aí o Wickens vai falar, é assim que se faz, ó. Olha como que se ultrapassa o retardatário e vai perder a posição também para o Hunter Hay. O Hinchcliffe, é claro que o carro dele, ele não consegue andar próximo, né? Ele começou a piorar bastante ali. Né? O Robert Wickens agora passa a liderar também uma prova no oval na sua primeira corrida, né? Vamos relembrar o pessoal que chegou agora. Olha lá, ele deu uma... mas aí que aconteceu, ó. Ele tentou a ultrapassagem, né? O Hinchcliffe. Aí acabou escorregando já atrás. Veio mergulhado. Exatamente, né? Tem que ser um tiro certo ali. Então ele foi para cima, não tinha realmente o que fazer. Agora demora aí umas 2 voltas para se recompor. Mas realmente impressionante o que esse Wickens vem fazendo, né? Relembrando, primeira prova na Fórmula Indy, São Petersburgo, pole. Só perdeu a corrida realmente porque tomou uma portada ali do Rossi, faltando uma ou duas voltas. E agora na primeira corrida no oval na Fórmula Indy, assim, não na Fórmula Indy, primeira corrida de oval, ele está liderando a prova. Ó, já chegou a coisa que o Hinchcliffe não conseguiu fazer, que é passar exatamente aí esse retardatário. Aí vamos ver o que fala o Pedro. Falou que estava andando em primeiro. Opa, o Will Power. Started catching the group of cars as soon as we got really close. You know, I sort of just went into 3 and 4, and it was the first lap that we're really close behind like 10 cars. Ele falando que ele estava em 11º, começou a chegar no grupo. Começou a chegar no grupo dos carros da frente, que ele falou, eles estavam mais rápidos, começou a chegar naquele grupo de carro. E de repente foi aquilo lá. Ele falou, foi a primeira vez que eu andei atrás de um grupo de carros, né, com aquela turbulência toda, e o carro escorregou para fora, né, foi para sujeira e acabou indo para o muro. Uma pena realmente. E aí ele falou que bateu no muro, hein? Ele já deu no rádio aí falando que escorregou e encostou no muro. Tá aí o Will Power, que liderou muitas voltas. Largou em terceiro. Vamos ver. O Rossi vindo para passar. Olha lá. Tá vendo? O Rossi veio tranquilo, passou por dentro. Olha como tá ruim. Eu já bati assim 2 vezes. Você simplesmente dá o espaço pro carro da frente e aí que você tem que, nessas horas, ser bem... praticamente não dá espaço nenhum. Só que você fica com aquele receio que se você der pouco espaço, o cara pode te encostar também. Então, você vê um piloto da experiência que tem ele... Vai fazer a ultrapassagem. Aí o Wickens agora foi. Até que enfim, hein? Conseguiu fazer a ultrapassagem. O que o Hinchcliffe não conseguiu, o Robert Wickens fez agora. E deu para ver que o Will Power, voltando na batida dele, ele foi saindo. Não tem o que fazer. E se der motor, sai de traseira. Não tem que, se der motor, você vai reto. Se você tira o pé, você vai reto. Se você vira o volante, você vai reto. A hora que entra
nisso aí, você tira o pé do acelerador, vai tirando devagarinho e vê se dá a chance de alguma hora parar. Então depende. Isso vai piorar ainda mais, hein? Lembrando que são 160 voltas de 250 e cada vez que, né, vai deixando mais sujeira sem a bandeira amarela, a parte de fora da pista que ninguém está usando vai ficando mais e mais suja com aqueles pedaços de borracha que vai dificultando bastante aí a vida dos pilotos. Wiggins é o primeiro, Hinchcliffe é o segundo, Hunter Hay é o terceiro. Porém, o Wiggins já passou o retardatário, o Hinchcliffe ainda não. Tá aí o líder, o rookie, o canadense, Robert Wiggins. E parece na frente dele ali o Zakevich, para tomar a volta dele também. E sempre complicado, né? Voltando à história que a gente falou, né? Os retardatários ali, que na verdade, quando a gente fala de um oval desse tamanho, olha a briga aí. É o Hunter Hay e o Ed Jones. Quando a gente fala, né, de retardatário, é uma pista de 20 segundos. Então, não tem muito essa, viu, Dudu? Mas o cara vai tomar a volta, tem que abrir. Não é que tem que abrir. Se ele tá numa volta ali, ele tá 20 segundos atrás. Então, não é diferente do circuito misto, onde realmente o piloto da frente tem que liberar, né? Às vezes você pode estar tomando uma volta e você tá na briga da corrida já, né? Isso já foi visto na Fórmula 1 de várias vezes. Então, a gente fala retardatário, dá a impressão que o cara tá completamente fora da jogada, mas não necessariamente. Às vezes é uma parada, né, um acerto que ele fez ali momentâneo, que errou para aquele jogo de pneus e depois ele volta para a briga. Então é complicado, por isso que eles não facilitam né, a ultrapassagem, porque realmente não é obrigado numa situação dessa aí, a não ser que o piloto esteja aí 5, 6 voltas atrás. Mesmo porque, né, como você disse, é um circuito rápido, né, e curto, quer dizer, exatamente, uma milha só. Aí o James Hinchcliffe é o segundo colocado. E tudo branco ali no painel dele. Vou te falar, isso aí tá praticamente a forma de guiar, talvez mais uma ajuda aí para os pilotos novatos, né? Porque às vezes tirando essa parte suja aí, você vê que eles fica praticamente uma curva de alta de um circuito misto ali, porque eles têm que esperar e dosar bastante. E, né, de ver guiar assim, fazia muito tempo que eu não via uma corrida onde eles têm que dosar tanto o acelerador no oval. Olha o Ross. Aí o que tem que fazer? Quando você vai ser ultrapassado, como aconteceu com o Will Power, você tem que desistir rápido. Se você viu que uma pessoa vai te ultrapassar, você tem que tirar o pé do acelerador para evitar que você vá para a sujeira. Então só que às vezes você também não quer tirar muito porque vem outro logo atrás. Então você fica sempre complicado, né? E o mais complicado, Dudu, é que você guiando, né, a velocidade que eles estão, você não vê. Mesmo pela forma, você tá olhando ali, é a visão do piloto. Você não vê a sujeira. Então você imagina que ela tá lá. Mas só realmente quando você põe a pata lá, que a gente fala, que você sente. E só que às vezes, né, um pouquinho que você vai já é o suficiente para ir direto pro muro. Olha lá. Aí o Hunter Hay é o terceiro colocado, na frente dele está o James Hinchcliffe. E o Robert Wiggins fez a ultrapassagem, já abriu 1 segundo. Olha a briga, ele quer pegar esse cantinho por dentro. Esse pouquinho do ar que ele corta por dentro já é o suficiente para dar essa chegada, só que ainda não dá, ó. Ele tá tentando dar um X aí, ó. Então você vê que, ó, ele tenta, principalmente na curva 4, eles vão para essa meia curva, você vê que ele tenta por fora e sair um pouco por dentro, dá uma... Agora ele já não conseguiu, olha como ele já ficou, ele já não conseguiu tirar aquela 1/4 de asa que ele coloca para dentro, ele não conseguiu colocar por dentro, já ficou tudo isso aí. Então, assim, às vezes é um pouquinho do que o piloto consegue pegar um ar limpo que ele gruda. Só que o que acontece, Dudu? O piloto da frente também tá vendo isso. Ele fala, pô, né, o Hinchcliffe acabou e fala, pô, eu tô saindo da 4 ali, ele tá vindo mais para baixo e tá conseguindo pegar ar limpo. Aí o que ele faz? Ele faz esse traçado na volta seguinte, para justamente não dar o ar limpo pro carro de trás. Então, às vezes, não é só uma questão de você conseguir. Tem essa briga do piloto da frente, tá vendo? Você tranca a porta à distância, vamos falar assim.
Agora conseguiu fazer a ultrapassagem no Zakvik. No Zakvik, que é retardatário. Mas a diferença é que era de 1 segundo. Também agora o Robert Wickens pegou o retardatário lá na frente também, ó. E a diferença cai para 0,6. Chegou a 1,8. E é ultrapassado agora. E ele é que tá usando terceira aqui. A gente já vinha falando para ele. Para mim, ele tá abaixo do passo, né? Eu acho que a terceira, a gente só viu ele usar. E realmente, por que ele tá usando terceira? Porque ele tá com um carro ruim, né? Tá tendo que diminuir realmente mais a velocidade do que o normal. E acaba usando terceira. E o Hunter Reay também já fez ultrapassagem em cima do retardatário do Zakvik. E a diferença do Wickens pro Hinchcliffe, 0,3. O Tony ganhou uma posição. Exatamente, eu ia falar isso aí. 8º agora. Era o 9º. E ele está colado no Scott Dixon. Tá 4,5 segundos do líder. Isso é o que aconteceu. Tá vendo? Ele conseguiu um pouquinho por dentro. Ó. Olha, essa foi legal, que ele deu uma balançada. Mandou bem ali o Rossi, hein? Nós estamos falando tudo isso aí. A média que eles andam é 188 milhas, 190 milhas. Isso de média. Alguém já encontrou Kyle Kaiser? Bom. Aí é o seguinte, aí é o Kyle Kaiser, que ele já estava atrapalhando muito, né? Foi ele que segurou o Hinchcliffe durante um tempão. Eu tô achando o pessoal correndo aí, nada de amarela. Cadê a amarela? Hashtag Indy na Band. Participe conosco. Aí o Takuma Sato. E já se vão 177 voltas, um total de 250. Não deu amarelo, hein? Hinchcliffe vem pro box. Vai embora. Você vê a calma do mecânico ali mexendo na asa. E o carro já saindo. Aí o Hinchcliffe vindo pro box. Você viu? Travou de novo, hein? Olha lá, quase travou. Aí dá pra ver que ele estava em primeira marcha, entrou no neutro. Parada boa. Embora. Porque agora vai até o final, hein? O Wickens também, vem pro box. Hunter Reay é o novo líder. Aí o Robert Wickens. Agora, diferente das pistas grandes, Dudu, o que acontece? Pessoal de casa entender. Porque sempre tem assim, né? Normalmente quem para antes, se der a bandeira amarela, leva vantagem. Nesse oval, como ele é pequeno, quem para antes leva desvantagem, porque você chega a tomar 2 voltas na parada. Então, se dá o safety car, agrupa e você toma uma volta só. Então, você fica uma na frente. Então, tudo que normalmente num circuito misto ou uma pista grande de oval, a briga deu um safety car, para qualquer coisa você tem que parar para ser, né, o primeiro a parar por causa do amarela. Nesse caso é inverso. Hunter Reay é o primeiro, mas ele vai ter que parar. Pagenaud é o segundo, Rahal é o terceiro. E aí nós temos o Alexander Rossi, aparece para mim já com 3 pits. O Rossi, ele teve aquela parada a mais, né? O Rossi teve uma parada a mais. Essa entrada é bacana, você vê a velocidade. E aí a pista ela é reta, então parece que é o contrário, parece que é aquela da estrada. Você vê como ele balança. É uma briga, é uma hora muito bacana para o piloto, desafiadora, Dudu, de você entrar no box dessa forma rápida, numa pista suja, né? Difícil.
Então, e se ganha muito tempo, né? Se quem fizer isso aí, ó, o Dixon, que deu aquela parada, já faz a melhor volta da prova. Aí no box, Ryan Hunter-Reay. Quer dizer, o Dixon fez a melhor volta dele, tá? Não fez a melhor volta dele na prova. Vamos ver essa saída, ó. Essa saída é da mesma forma, ó. Acabou a linha amarela, pode acelerar. Você vê que o carro vem balançando e agora é você pegar de pneu frio e já fazer essa primeira entrada. Vem o Tony? O Tony aparece na 11ª posição, mas já fez o seu pit também. Só o Pagenaud e o Graham Rahal, o Alexander Rossi e o Sébastien Bourdais. Vem para o box, Simon Pagenaud. Ele que vem da liderança agora. Graham Rahal é o novo líder, mas ele também tem que parar. E o Newgarden provavelmente vai entrar na liderança aí. Porque os carros na frente dele tem que parar. Tem que parar. Ainda falta o Rossi e o Graham Rahal, que é o líder. O Tony está uma volta atrás, mas é o 10º colocado. Vamos esperar todo mundo parar. O Rossi foi para o pit. Tem ele aí. .4 aí, uma parada boa para ele, pena que realmente ele teve o problema de antes. Teve que passar pelos boxes, né? Tomou uma punição. Liderança do Sébastien Bourdais. Sébastien Bourdais vai ter que parar logo também mais. É outro que tomou punição. E aí vai ficar o Newgarden. Bourdais primeiro, mas tem que parar. Depois Newgarden, Eddie Jones. Ó, o Robert Wickens aí, ó. 1.5 é o 4º colocado. Hinchcliffe é o 5º, Dixon é o 6º, Hunter-Reay é o 7º. E foi a mesma coisa que aconteceu na última parada, né? Quem para antes leva vantagem, apesar de que eles não querem parar antes para não tomar o risco de uma bandeira amarela, que é sempre muito grande. Principalmente nessa hora de entre e sai de box. Então, só que tem que arriscar, né? Quem arriscou, você pega o Ed Jones também, foi pra briga, foi um dos primeiros a parar. A gente viu o carro dele logo que deu assim, né, aquele toque no muro que a gente achou que ia pra amarela, e ele tava entrando no box e se deu bem. Mesma coisa com o Newgarden, que tem 15 voltas nesse jogo de pneu. Então todo mundo que parou antes leva vantagem, porque sai com o pneu mais novo e dá umas voltas mais rápido aí. O Tony é o 8º. Mas já o Sébastien Bourdais vai ter que parar. Exatamente. A posição real do Tony aí é 7º. E grudado, ele continua 3 segundos ali. 3.9 do líder. O Joseph Newgarden, que é o 2º, tem 17 voltas. Com esse jogo de pneu que ele fez o pit, o Sébastien Bourdais, 64 voltas. Então já vai ter que parar. Restando 55 voltas para o final. Nós temos Sébastien Bourdais em primeiro, Newgarden o 2º, Eddie Jones o 3º, Robert Wickens é o 4º, Hinchcliffe o 5º, Scott Dixon o 6º. E vendo como eles viram,
O Newgarden, vamos falar dele, virou 22.1 contra 22 duro, 21,9, 22 duro, 20, que eles viram tudo igual. Viram praticamente todos iguais ali. Parece que o primeiro da fila coloca a velocidade que ele tem e o resto que vem atrás não consegue ultrapassar. A não ser que tenha uma diferença, como teve agora aí, de pneu, uma diferença grande de velocidade. Mas se tiver ali dentro de meio segundo, até meio segundo, é difícil do carro de trás ultrapassar. E o Sebastian Bourdais, mesmo com 68 voltas com o seu jogo de pneu, ele está na casa de 22. Fórmula Indy é na Band. Abastece aí o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. E o Rossi que a gente viu... dando aquela voada lá, passando o pessoal, ele virou 21,1. Ele tá virando um segundo, para ter uma ideia, mais rápido que o primeiro colocado. Ele tá em 11º. Agora voltou a pegar um retardatário, virou 21,8, mas deu uma volta voadora ali, agora há pouco. Ela foi para 10º. O Tony é o 8º, mas lembrando que o Sebastian Bourdais vai ter que parar. Tá com um jogo de pneus com 70 voltas, restando 49 para o final. Não tem como chegar aí. Olha lá, e o Rossi vai voando. Voltamos com o líder, Sebastian Bourdais. Mas pera lá. Newgarden é o segundo, Ed Jones é o terceiro, Robert Wickens é o quarto, Hinchcliffe é o quinto, Scott Dixon é o sexto. Aí é o Bourdais, o que aconteceu logo no primeiro pit stop, né? Ele já mandou o mecânico. E você vê, coitado, ali que ele, ó lá, já não travou o freio. Olha como ele perdeu tanto tempo depois a concentração que ele deixou as rodas soltas e piorou mais ainda a situação. E aí depois foi o Alexander Rossi. Mesma coisa com o Rossi, só que o Rossi, ó, voltou para a briga. Só que ele tem... Vamos lá. Ele aparece na 10ª posição. O Tony é o 8º. O Ed Carpenter é o 9º e o Alexander Rossi aparece em 10º. Ó, ele já vem para fazer ultrapassagem em cima do Ed Carpenter. Ele tá realmente, ele tá em outro mundo. Ele vem dos carros andar, é o único que consegue chegar próximo e passar. Tô tentando ver aqui quantas voltas ele tá nesse... Ele tá na jogada aqui. E a equipe do Sebastian Bourdais prontinha. Já ele vem pro box. Olha, se ele continuar nesse ritmo aí, ele tá passando, ó, vai passar, vai embalar, porque ele tá bem, quer ver? Vai passar agora no final. E é o Tony na frente dele, exatamente. Ó. Foi embora. Impressionante, impressionante. Fez ultrapassagem em cima do Tony. Alexander Rossi é o 8º. E o Bourdais foi pro box. Então é o seguinte, o líder, o Newgarden, andando na casa de 22.3, o Ed Jones 22.3, o Robert Wickens 22.4, o Hinchcliffe 22, olha aí, ó, mais uma ultrapassagem. Vai embora. Que tá andando, hein? Ganha a posição do Ryan Hunter-Reay. Você vê esses carros, quando acerta, é impressionante, assim. Você vê que ele carrega uma velocidade, não tem como fazer. Era aquilo que eu estava falando antes. Quando até meio segundo é difícil. Quando o carro é um segundo mais rápido que o outro, ou mais que isso, que é o que o Rossi tá, aí não tem o que fazer. Porque você vê, ele consegue mergulhar, ele consegue o carro gruda um pouquinho mais do que os da frente. Opa, agora foi um pouquinho alto ali.
E a próxima vítima dele é o Scott Dixon. E o Dixon que tem também alguém na frente, mas você vê que ele consegue andar mais próximo. Ó, o Dixon já tirou o pé antes para dar uma atrapalhada nele, para poder acelerar antes. O que o pessoal mais experiente faz? Quando você vê que tem um cara muito mais rápido aí, você freia, você tira o pé antes, porque daí quem vem atrás dá aquela grudada no teu vácuo, escorrega atrás de você e se acelera e ele fica. Então, enquanto tem uma determinada distância, dá para fazer isso, mas se ele aproxima demais, é o que o Dixon está fazendo. Ó. Ele joga a experiência e tira o pé para tentar acelerar antes. E o Rossi vai tentar cair naquele cantinho de ar ali, limpo por dentro, só que o Dixon já é bem mais macaco velho ali, tá dando uma canseira nele, com um carro um pouco melhor. Você vê do jeito que ele chegou no Tony, com o carro do momento do Tony, não tinha o que fazer. Essa briga vale a 5ª colocação. Joseph Newgarden é o líder. Newgarden que largou na 7ª posição. Agora o Rossi já está andando na casa de 22,6, 22,5. O Dixon já enxergou qual que é a dele e tá fazendo esse trabalho aí. Ele tá tirando o pé antes, tá acabando com a vida dele, né? E, obviamente os pneus começam a desgastar e quanto mais ele fica atrás do Dixon sem conseguir passar e escorregar lá, mais ele vai perdendo, o pneu vai desgastando, daí ele não vai deixar de ter aquela vantagem que ele tinha com os pneus melhores até agora há pouco. Olha que bacana o fogo azul saindo ali, ó, do escape. A hora que tira o pé, ó, ele acelerou. Troca a marcha, sai um foguinho e vai ultrapassar agora, ó. Na troca de marcha sai um estouro ali, ó. Pumba. Legal. Muito legal. E agora mais, ó, que tira mais o pé nessa curva 1, fica com o tempo mais fora do acelerador, aí sai mais labareda ali. O Sebastian Bourdais que largou na pole é o 15º. E olha que tomada bonita, ó. E como é rápido. 34 voltas para o final. A liderança é de Joseph Newgarden. O Eddie Jones, que é o segundo, está 0,7 atrás dele. O Robert Wickens está 1,2 atrás do líder. Aí o Hinchcliffe está colado no Robert Wickens. O Dixon está 0,5 atrás do Hinchcliffe. E o Ross está colado no Dixon. Aí nós vamos com o Hinchcliffe. Outro detalhe que é legal ver é a direção, que você mesmo estava me perguntando, né? Mas como é que é no oval? O pessoal deixa a direção torta, você vê que o Hinchcliffe ele está apontado, quando está em linha reta ele está virando para a direita, né? Isso aí vai de piloto para piloto. Tem piloto que... Por que faz isso? Então quando o piloto anda em linha reta, ele deixa o volante... Vamos ver o que o Tim Cindric fala. Perguntando se ele... falando, ele falou, por isso que também o Rossi estava voador ali. Então ele falando que o Rossi estava voador daquela hora lá, porque ele parou quase 13 voltas depois. Então aí já começa a explicar tudo, porque ele falou, a gente tem combustível suficiente para chegar até o final, porém tem que economizar. E agora vamos ver o Ganassi, o que fala aí do... Falando que está fazendo até agora uma corrida tranquila, sem problemas. Porque ele realmente trouxe antes para fazer a parada. Eles estavam só de olho na parte de pneu, de degradação dos pneus. Então ele falou, a gente tentou parar antes para soltar ele sem tráfego, né? Soltar lá fora para ganhar
o tempo de pista, que foi o que aconteceu. Só que agora eles estão tendo que economizar um pouco, né? Economizar combustível. Eles falou, tem combustível para ir até o final, porém não pode andar de pé embaixo. E o Robert Winkles decidiu partir para cima do Ed Jones. Briga que vale a segunda posição. E falando tanto do James Hinchcliffe também, eles falaram, ó, também a gente, vamos ver como é que vai. Não vai ser fácil chegar até o final, mas vamos indo, né? Newgarden é o primeiro, Ed Jones é o segundo, Robert Winkles é o terceiro, Hinchcliffe o quarto, Dixon o quinto. O Alexander Rossi, que veio ganhando um monte de posições, se acomodou ali na sexta posição. O Pietro Fittipaldi, para você que está chegando agora, acabou tendo problema, bateu. E o outro brasileiro, o Matheus Leis, perdeu a roda traseira esquerda, que não foi culpa dele, obviamente. E o nosso querido Tony Kanaan, que já venceu 2 vezes aí em Phoenix, vai na 8ª posição. « 24 voltas para o final. Próximo domingo tem mais Indy para você. Aí a prova de Long Beach. E o Rossi está querendo voltar a andar rápido de novo. O Rossi, dos pilotos que estão, ele tem 39 voltas nesse tanque de combustível. Contra, vai o piloto logo à frente, Scott Dixon, 50, depois o Hinchcliffe 50, 49, 51. Então, assim, ele tem mais combustível para queimar do que os outros. Por isso, ele deu aquela apertada no começo, quando ainda tinha os pneus melhores. Agora, a briga maior é que os pneus se desgastaram, ele pode queimar o combustível, mas mesmo assim fica um pouco complicado aí com os pneus mais desgastados. E ai. Ed Jones. Foi só falar. O Ganassi falando que ele estava fazendo uma corrida tranquila, sem problemas. Ed Jones era o segundo colocado. E vamos ver aí no replay, muito provavelmente naquilo que você disse, né? Deve ter escorregado um pouco. É bem típico, viu, Dudu? Sem ver assim, aquela, tá vendo? Bateu pelo lado de dentro, não rodou, provavelmente, porque bateu lá. E deve ter, por algum motivo, ido um pouco mais alto e... É a segunda bandeira amarela. E é a batida mais forte até aqui da corrida, né? A batida mais forte. Essa daí, que foi tranquilo, ó, mas foi logo no começo. Você viu como bateu forte? E você vê que ele já veio muito... ele estava, acho que atrás do Spencer Pigot, que estava... olha lá. O que aconteceu? O Pigot, que estava logo à frente, estava 2 voltas atrás. E já tinha uma briga ali, que ele estava reclamando que tinha que ter dado uma bandeira azul para ele ali. Porque ele estava bem mais, né, lento do que o normal. Daí provavelmente ele perdeu um pouco a paciência e pela inexperiência também acabou indo para a sujeira e bateu. E é outra coisa, né? O Robert Winkles também estava apertando ele. Exato, né? E quando você pega numa situação dessa, né? Uma pessoa que está, né, a prova já para acabar e algumas voltas atrás, e você naquele desespero, né, para o que você falou, não ser ultrapassado e tentar passar ele para ir para frente, começa a perder a paciência mesmo. Isso aí, Tony, o Leist também teve problema. Aí, ó, melhor programa para essa noite de sábado, legal, hein? Hashtag Indy na Band. Vai mandando sua mensagem, participando conosco. Restando 19 voltas para o final. Estamos em bandeira amarela. E eles vão entrar? Eu estava perguntando isso. Será que alguém vai entrar? E muitos. Que coisa. Eu achei que a pouca gente entraria. Olha o que vai acontecer com essa corrida, hein? E agora o Robert Winkles, que não veio pro box.
Olha, aguardem, Dudu. Isso aí que eles estão fazendo. Vamos para pneu novo, não ter que economizar combustível para fazer o que eles viram que o Rossi fez ali agora há pouco, né? Só que é o seguinte. Pelo jeito, o Robert Wickens também vem quase. O Wickens foi dar uma volta como líder para somar um ponto. E vem todo mundo pro pit. A grande maioria, ó. O Wickens não veio, hein? Mas tinha a placa para ele lá. Tony veio. Tá aí o Hinchcliffe. É isso aí, o Hinchcliffe tava falando, ó, eu não quero dar a posição de pista, eu prefiro ficar, porque mesmo, né, com pneu novo, ele não acredita que esse povo, ele falou, vou deixar o lado de fora para esse pessoal e eles não vão conseguir me passar por fora. Só que o que acontece, que a gente viu agora com o Rossi, que talvez ele não tenha visto, é que o Rossi tava brincando com os caras aí, entendeu? Vai ser um finalzinho interessante. O Rossi... O Pico, você vê a bandeira azul pro Pigot. Olha, o Robert Wickens não veio pro box, apesar de a placa do carro número 6, né, a televisão ter mostrado, e o Hinchcliffe também não. São 16 voltas para o final. Precisa ver quanto tempo eles vão demorar para limpar a pista. Eles estão fazendo aí, obviamente, em bandeira amarela, 46. Então daria mais ou menos 11 minutos, 12 minutos. E eu acho que é o seguinte, se eu der um chute, o Wickens e o Hinchcliffe, assim como o Rossi... Aliás, o Rossi eu não sei, porque o Rossi está numa condição um pouco diferente, tanto de combustível como de pneu. Mas... eu tô achando que a galera de trás vai vir atropelando. Começando pelo Joseph Newgarden, né, que tá lá com pneus, acabou de trocar os pneus contra um pneu de 40 voltas, né, do pessoal da frente, mais de 40, que é justamente aquele que a gente fala, nessa hora o pneu começa, e acabei de ouvir de novo o áudio do Hinchcliffe. Ele falou, eu ainda acho que a gente tá no lugar certo, esses caras não vão conseguir me passar por fora. Só que eu acho que, sabe o que vai acontecer? Eles vão passar por dentro, porque eles vão conseguir tanta velocidade de entrada, vão cruzar por dentro, e ele não vai ter como segurar por dentro. Vamos ver o que acontece, mas eu tô achando que quem tiver com o pneu novo vai vir por dentro, e o Hinchcliffe tá na cabeça que ele vai conseguir proteger o lado de dentro. Ó, o primeiro, Robert Wickens não parou, Hinchcliffe não parou e o Rossi não parou. São os três que não pararam. Depois, em quarto, o Newgarden. No caso dele, ele falando que ele achou que em pneus usados ele está melhor que os outros pilotos. Então... como é que vai ser para segurar o pneu essa galera de pneu novo? Ele falou, vai ser engraçado de ver. Aí o Alexander Rossi, que é o terceiro colocado. Esse é o líder, o canadense Robert Wickens, que é rookie, que é estreante. Primeiro troféu da pole. Depois... essa é a batida que nós falamos, restando 2 voltas. Exatamente, né? Eles estão recuperando tudo isso, assim... ele tá falando, eu acho que a gente começa a ver um cara fora da média na Fórmula Indy, um cara que realmente tem algo diferente aí, fazer o que ele vem fazendo essas 2 primeiras corridas do campeonato já mostra aí algo diferente. Aí o carro de número 6, o Robert Wickens, 13 voltas para o final. Os 3 primeiros não foram para o pit. O quarto colocado, Joseph Newgarden, sim. Aí depois vem Scott Dixon, Hunter Hay, Eddie Carter, Tony, Graham Rahal, Takuma Sato, aí todos fizeram pit. E agora o que o Indy faz também, eles acabam
todos os carros retardatários que estão no meio, que não estão na volta do líder, eles vão deixar todo mundo passar. E isso fica mais interessante ainda, porque a gente vai ter os primeiros um atrás do outro aí, até lá atrás. Vamos ver o Tony? Tony é o 8º. Vamos ver o que acontece com ele. Olha lá, ó, liberou o Sébastien Bourdais. O Bourdais. Vamos já ter a relargada, hein? 2 bandeiras amarelas na prova. E aí eles estão limpando, ó, justamente para que eles querem ver o bicho pegar. Né, a Indy eles querem, mas eu ainda acho que mesmo aquela parte de cima eles podem deixar melhor assim, mas não o suficiente para tentar ultrapassar por fora, porque essa altura, mesmo que não tenha aquela, você vê todos os carros, aquilo que eu falei, todos os carros que estão uma volta atrás, eles estão deixando. Deixou até o forró aquele lá. Deixou o forró, tá vendo? É bacana. Valeu, continue conosco. Então, eu acho que o canto de fora lá, não acredito que a gente vai ver o pessoal passando por fora. Ainda acho que eles vão tentar dar o bote, né, fingir por fora, e quem tiver com o pneu velho não vai segurar a linha de dentro. Olha, vai ser uma chegada emocionante. Os 3 primeiros não trocaram pneus, não foram para o pit. Wickens, Hinchcliffe e Rossi. O Ricardo ali perguntou se chance do brasileiro esse ano ser campeão. Ricardo, eu acho que é complicado, né? Esse ano aí, o Tony, o que ele vem falando da mudança que ele fez na academia, na equipe, é tentar pelo menos arrancar uma vitória aí. Mas esse ano, para campeonato, acho que fica complicado para os brasileiros. Mas durante a temporada toda teremos 2 brasileiros correndo, né? Todas as provas. E mais o Pietro. Mais o Pietro que corre 7 e o Hélio. E o Hélio, obviamente, o Hélio vai fazer as 2 de Indianápolis. E o Hélio, eu vou te falar uma coisa, viu? Vem para Indianápolis do jeito... Ele já ficou na história, a próxima vem verde. O Hélio já ficou na história aí passada sem fazer as primeiras corridas do ano. Chegou em Indianápolis e venceu. Então, tem que ficar de olho no Hélio em Indianápolis. Vamos para a relargada, Dudu. Vamos lá. 8 voltas para o final. Não tem retardatário aí na frente. Os 3 primeiros não pararam para fazer o pit. Do quarto para trás, aqueles que têm chance estão com pneus novos. Robert Winks é o primeiro, Hinchcliffe o segundo, Alexander Rossi o terceiro. Vem aí na relargada. E ó como já tá voando o Newgarden. Esse aí eu te falo. Já é o segundo e já vai para cima do Robert Wickens. Passou por fora e eu achei que não dava, hein? Passou por fora e logo de cara já passou 2 de uma vez. Vai se defendendo ali o Robert Wickens. Mas vai ser difícil segurar em 6 voltas para o final. Agora vai por fora. Ó, pois de lado. Ainda não foi dessa vez. Mas a diferença é muito grande de pneu, né? Olha lá, vai por fora. Mergulha por dentro o Robert Wickens. 5 voltas para o final. E aí? Rossi é o terceiro. Vai brigando com ele, com o Scott Dixon. E eu vou te falar, ele segurando desse jeito na primeira corrida de oval, segurando por dentro, ele tá fazendo que se faz um circuito misto, ó. Ele segura, agora foi por fora. Vai embora. Assume a liderança Joseph Newgarden. Wickens é o segundo. Passou e foi embora. Agora eu quero ver o Rossi lá atrás. Aí o Hinchcliffe. E atrás dele o Ed Carpenter. Newgarden é o primeiro. Robert Wickens é o segundo. Aí olha vale a 6ª posição. Tony vem na balada também. Olha o Tony por fora. 3 voltas para o final.
E eu quero ver lá se o Robert Wickens está segurando. Duas voltas para o final do Grande Prêmio de Phoenix. Está aí o líder, Joseph Newgarden. Esse vai desaparecer agora. Não tem ninguém na frente dele, atrás, gente de pneu. Vai embora. Já recebeu a bandeira branca. Última volta para Joseph Newgarden. E abriu e muito. Deu certo a tática de fazer mais um pit. E aí Newgarden vem para vencer o Grande Prêmio de Phoenix. Está ele aí. Já entrou na reta, vem pro pano, vem para a quadriculada, vence Phoenix. Joseph Newgarden. E olha que o Wickens segurou a segunda posição. E o Rossi também. Impressionante. Que final de prova, hein? Tudo que a gente tava meio morto com aquela história de... de ninguém conseguir passar ninguém, com essa diferença de pneu aí, mandou bem o Joseph Newgarden, mas para mim o nome da prova ainda, de longe, Robert Wickens. Impressionante que ele conseguiu com os pneus velhos segurar e pela primeira prova no oval dele chegar em segundo. Esse cara realmente é espetacular. E ele tem um cara na bota dele que também não parou para fazer o pit. Ó quem chegou em terceiro. O Rossi também valeu a pena. No final, assim, o Joseph Newgarden arriscou aquelas 2 ultrapassagens por fora. Essa daí... e essa aí o que aconteceu? Ele protegeu por dentro, só que embalou demais por fora, tá vendo? Daí isso que é bacana, que o Wickens aí já viu que era arriscar demais ali, não tirar o pé e ia bater. Então ele soube tirar o pé a hora que ele viu que não dava. O Newgarden, quando tem que ir pro tudo ou nada, ele vai. Então, realmente bacana esse final. E o Robert Wickens, segundo, viu que era o Alexander Rossi que estava atrás, também não tinha feito o pit. Mas legal, hein? O Tony chegou em 8º. Ele falou agora no final ele sabia que era mais tudo estilo do piloto e foi o que ele fez aí. E fez realmente um trabalho excelente aí. Esse aí, quando chega para conferir, ele também, te falar, o ano passado ele mandou muito bem. A hora que tinha que decidir ali, ele punha pro tudo ou nada e por enquanto tá dando tudo para ele, viu? Portanto, Joseph Newgarden vencendo o Phoenix. Robert Wickens em segundo. Alexander Rossi em terceiro. Olha, está sendo cumprimentado ali o Wickens, que é rookie e andou muito. E o Tony Kanaan chegou na 8ª posição. O Pietro bateu e o Matheus perdeu a roda. Nosso próximo encontro será no próximo domingo, dia 15 de abril, com Long Beach. É isso aí, Dudu. Bacana a corrida aí. Bacana de ver agora no final o Rossi, que bateu com o Wickens a última corrida que a gente estava falando se ia acontecer alguma coisa, e foi lá cumprimentar e dar os parabéns. É isso aí. Um abraço a todos. Esses dois vão brigar bastante durante esse ano. Vão bastante. Valeu, grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Próximo domingo tem mais Long Beach, tem mais Fórmula Indy para você. Grande abraço, valeu. Fórmula Indy é na Band.